Pessoal, como combinado, então, vou passar um pouquinho um resumo, né, das nossas aulas, então. Primeiro, então, a aula 15, onde fala sobre a equação do segundo grau. Aqui nós podemos ver a forma geral da equação do segundo grau, igual a zero, pois é uma equação, né? Onde A, B e C são coeficientes quaisquer. Porém, o A deve ser diferente de zero e B e C são constantes, ou seja, são quaisquer valores, tá? E, inclusive, podem ser o zero. A forma de resolução da nossa equação, a fórmula, a gente pode utilizar menos B mais I menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 2A. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, o valor que fica dentro da nossa raiz é o nosso discriminante, ou chamado ele de delta. Delta, tá bem? Quando delta for maior que zero, nós teremos duas raízes reais e diferentes. Quando delta for igual a zero, teremos duas raízes reais e iguais. Porém, quando delta for menor que zero, não admitirá raízes. Então, peguei aqui um exemplo de uma função, de uma equação, sempre igual a zero, tá? 2x ao quadrado menos 2x mais 5. Onde o coeficiente A é 2, o coeficiente B é menos 2 e o C é 5. Eu insisto um pouco para que vocês possam colocar esses coeficientes, para que na hora de solucionar a equação, a apresentação da fórmula, seja mais rápido, mais simplificado, para a gente poder resolver o cálculo, tá bem? Aqui, como podemos ver, a fórmula, então, menos B mais I menos raiz quadrada de delta sobre 2A. O delta, então, a gente vai calcular B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Onde o B, então, é menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. 4 menos 40, né? Que é o valor, então, desta multiplicação. Então, 4 menos 40, menos 36. Portanto, o delta aqui é menor que zero, não admite raízes, tá? Não admite raízes. Portanto, pessoal, a nossa solução é um conjunto vazio, ok? Aula 16, pessoal, onde fala sobre soma e produto da equação do segundo grau, das raízes, tá? Bom, se a gente tem já as raízes, somar é fazer o quê? É pegar as raízes, né, e somar elas. Ou, quando a gente fala em produto, é pegar o produto, então, as duas raízes e multiplicar. Mas é isso, eu não tenho esses valores, como é que eu encontro? Bom, a gente pode encontrar através dessa formulazinha aqui, que é da soma, menos B sobre A, e o produto C sobre A, tá bom? A gente pode encontrar, então, esses valores. Bom, a soma, então, eu quero encontrar, aqui um exemplo, ó, uma equação, quero encontrar a soma. Eu vou pegar menos B sobre A e substituir. Menos 5 sobre 2. Lembrando aqui que quem ainda não lembra, né? Quem é o A é 2, o B é menos 5 e o C é igual a 1, menos 1. Então, a nossa soma fica mais 5 meios. Esse é o valor da soma das nossas raízes dessa equação. O produto, então, dessa minha raiz é C sobre A. Ou seja, eu vou pegar o valor do C, menos 1, sobre o valor do A, 2. Certo? Bom, outra coisa que eu falei para vocês é como a gente pode obter raízes da equação sem precisar calcular pela resolução, pela fórmula, né? A gente pode calcular através de soma e produto. De que maneira? Eu só posso calcular através de soma e produto se meu A for igual a 1. Nesse caso aqui, meu A é igual a 1, o B é igual a menos 7 e o C é igual a 12. Então, eu posso calcular as raízes através da soma e produto. De que forma? Primeiro, calculando a soma, menos B sobre A. Então, eu vou ter menos 7 sobre o A, que é 1. Nesse caso, fica mais 7 dividido por 1, 7.
Agora, calculando o produto. C sobre A. O valor do meu C é 12 sobre 1 é igual a 12. Bom, encontrado quem é minha soma e meu produto, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai, através desse valor 12 aqui, que é o meu produto, no caso, né? Nós vamos encontrar, então, quem são os resultados, quem são os valores, quem é o produto que resulta em 12. Pode ser 6 vezes 2, 3 vezes 4, 12 vezes 1, né? E assim o contrário também, tá? Agora, ó, através disso, a gente descobre também quem é que resulta em 7. Através desses valores do produto, eu tento descobrir se a soma deles também dá 7. Então, eu vou tentar, ó. 6 mais 2 é igual a 8. Então, esse aqui não conferiu. Vou pro próximo. 3 mais 4, 7. Ó, esse confere. A soma deu 7 e o produto dá 12. Agora, aqui, 12 mais 1 dá 13. Então, esse aqui também não conferiu, tá? Então, as nossas raízes, o resultado do x' e x duas linhas, nesse caso aqui, é 3 e 4. O conjunto solução da nossa equação é 3 e 4. Na aula 17, a gente falou sobre funções e as notações, certo? Bom, o que é uma função aqui? Ó? Considere o exemplo da tabela de pares ordenados. Então, x e y é um par ordenado, em que y é igual a x ao quadrado menos 1, com x pertencendo a menos 1, 0, 1, 2 e 3. São esses valores que a gente tem para x, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Substituindo lá na fórmula, né, ou no lugar do x por menos 1, eu vou resultar em 0. Isso é meu y. Então, neste caso aqui, o meu par ordenado é menos 1 e 0, ok? Agora, pegando este 0, substituindo aqui na função 0 ao quadrado menos 1, eu obtenho menos 1. Então, meu par ordenado aqui é 0 e menos 1. Assim como o meu par ordenado na sequência é 1 e 0, o próximo 2 e 3 e o último 3 e 8, tá bem? Então, olha só. Escolhemos uma sigla ou uma letra para denotar a função. No caso, y é uma função de x. Normalmente, em matemática, escolhemos a letra f de função, nos casos em que há apenas uma função, e assim, nesse exemplo, a gente aplica os valores. Na f de 2, o resultado deu 3, ou seja, quando x foi 2, o meu resultado é 3. Na f de 3, ou seja, quando o meu x for 3, o meu resultado deu 8. Ou seja, f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Aí, vocês tinham aí, por exemplo, f de 10. O que a gente faz no f de 10? Substitui, né? No lugar do x, coloca 10, nesses dois casos, ó. E aí, se obtém os resultados. Assim como na segunda, ó, f de 10 e depois f de 4. Substitui nos lugares de x e a gente soma os resultados. F de 10 mais 4, então, você tem que somar primeiro e depois substituir no lugar do x. Aqui, substitui 1 e 2, cada uma vez no x, né? Então, ó, primeiro no 1, substitui no lugar do x e encontrou menos 2. Depois, pegou o f de 2, substituiu no lugar do x e encontrou menos 2. E assim calculou. Menos 2 menos menos 2 igual a 0, tá bem? Bom, agora uma questão em que muitos de vocês talvez tenham ficado com dúvida, né? Encontrar a função dado f de 1 igual a 5 e f de 2 igual a 8. Ou seja, agora aqui eu tenho o par ordenado e tenho que encontrar a função. Se eu pegar aqui a função, meu par ordenado, eu vou ter 1 e 5, e aqui 2 e 8, tá bem? Aqui é meu x, aqui é meu y, aqui é meu x e aqui é meu y. Bom, eles foram encontrados através de uma substituição e aí resultou nesses valores aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar a substituir eles. Mas aonde? Bom, na lei
principal, aqui na lei de formação, na lei mãe, né? Nesses lugares, a gente vai substituir eles, certo? Então, vou pegar o primeiro, ó. 1 e 5. Bom, onde e como eu vou ter que substituir? Vamos pensar o seguinte. A função é dada por f de x igual a x mais b, tá certo? F de x ou f de 1 ou y aqui, tá? Quem é esse meu valor? É esse valor que eu tenho aqui, o valor que foi me dado, né? Foi através dele que eu ganhei valores. Então, o que que a gente vai resolver agora? No lugar do x, eu vou colocar 1, porque foi me dado aqui. E aqui ele também é x. E no lugar do y, eu vou colocar 5. Mas, prof, aqui não tem y. Vamos relembrar de novo? É y igual a x mais b, tá bem? Quem é o y nesse caso? 5 igual a vezes 1 mais b. Então, aqui eu tenho a mais b igual a 5, tá bem? Agora, vamos pegar o outro par ordenado. 2 e 8. Lembrando que este é o x e esse aqui é o y. Vou substituir na minha lei de formação. Y igual a x mais b. E aí, nós vamos ter o y valendo 8, igual a vezes o x, que é 2, mais b. Portanto, nesse caso, a gente tem 2a mais b igual a 8. Agora, nós temos duas pequenas equações aqui que nós temos que unir para tentar descobrir quem são esses valores. Então, eu vou colocar ó, a mais b igual a 5 e 2a mais b igual a 8, ok? Na aula 17, a gente falou sobre funções e as notações, certo? Bom, o que é uma função aqui? Ó? Considere o exemplo da tabela de pares ordenados. Então, x e y é um par ordenado, em que y é igual a x ao quadrado menos 1, com x pertencendo a menos 1, 0, 1, 2 e 3. São esses valores que a gente tem para x, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Substituindo lá na fórmula, né, onde no lugar do x por menos 1, eu vou resultar em 0. Isso é meu y. Então, neste caso aqui, o meu par ordenado é menos 1 e 0, ok? Agora, pegando este 0, substituindo aqui na função 0 ao quadrado menos 1, eu tenho menos 1. Então, meu par ordenado aqui é 0 e menos 1. Assim como o meu par ordenado na sequência é 1 e 0, o próximo 2 e 3 e o último 3 e 8, tá bem? Então, olha só. Escolhemos uma sigla ou uma letra para denotar a função. No caso, y é uma função de x. Normalmente, em matemática, escolhemos a letra f de função, nos casos em que há apenas uma função, e assim, nesse exemplo, a gente aplica os valores. Na f de 2, o resultado deu 3, ou seja, quando x foi 2, o meu resultado é 3. Na f de 3, ou seja, quando o meu x for 3, o meu resultado deu 8. Ou seja, f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Aí, vocês tinham aí, por exemplo, f de 10. O que que a gente faz no f de 10? Substitui, né? No lugar do x, coloca 10, nesses dois casos, ó. E aí, se obtém os resultados. Assim como na segunda, ó, f de 10 e depois f de 4. Substitui nos lugares de x e a gente soma os resultados. F de 10 mais 4, então, você tem que somar primeiro e depois substituir no lugar do x. Aqui, substitui 1 e 2, cada uma vez no x, né? Então, ó, primeiro no 1, substitui no lugar do x e encontrou menos 2. Depois, pegou o f de 2, substituiu no lugar do x e encontrou menos 2. E assim calculou. Menos 2 menos menos 2 igual a 0, tá bem? Bom, agora uma questão em que muitos de vocês talvez tenham ficado com dúvida, né? Encontrar a função dado f de 1 igual a 5 e f de 2 igual a 8. Ou seja, agora aqui eu tenho o par ordenado e tenho que encontrar a função. Se eu pegar aqui a função, meu par ordenado, eu vou ter 1 e 5 e aqui 2 e 8, tá bem? Aqui é meu x, aqui é meu y
Aqui é meu x e aqui é meu y. Bom, eles foram encontrados através de uma substituição e aí resultou nesses valores aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar a substituir eles. Mas aonde? Bom, na lei principal, aqui na lei de formação, na lei mãe, né? Nesses lugares a gente vai substituir eles, certo? Então, eu vou pegar o primeiro, ó. 1 e 5. Bom, onde e como eu vou ter que substituir? Vamos pensar o seguinte, a função é dada por f de x igual a x mais b, tá certo? F de x ou f de 1 ou y aqui, tá? Quem é esse meu valor? É esse valor que eu tenho aqui, o valor que foi me dado, né? Foi através dele que eu ganhei valores. Então, o que a gente vai resolver agora? No lugar do x, eu vou colocar 1, porque foi me dado aqui. E aqui ele também é x. E no lugar do y, eu vou colocar 5. Mas, prof, aqui não tem y. Vamos relembrar de novo? É y igual a x mais b, tá bem? Quem é o y nesse caso? 5 igual a A vezes 1 mais B. Então, aqui eu tenho A mais B igual a 5, tá bem? Agora, vamos pegar o outro par ordenado. 2 e 8. Lembrando que este é o x e esse aqui é o y. Vou substituir na minha lei de formação. Y igual a x mais b. E aí, nós vamos ter o y valendo 8, igual a A vezes o x, que é 2, mais b. Portanto, nesse caso, a gente tem 2A mais b igual a 8. Agora, nós temos duas pequenas equações aqui que nós temos que unir para tentar descobrir quem são esses valores. Então, eu vou colocar, ó, A mais b igual a 5 e 2A mais b igual a 8, ok? Bom, e aí nós temos que fazer o quê? Resolver isso. Mas como é que nós vamos resolver se eu tenho duas incógnitas, né? Então, a gente vai ter que tirar uma delas, ou seja, anular. Como é que a gente anula? Quando eles são simétricos. O que é simetria? É quando eu tenho o mesmo valor, porém com sinais diferentes. Aqui eu até tenho o mesmo valor, ó, 1 e 1, né? O b vale 1, porém os sinais são iguais. Então, eu tenho que alterar um deles para que eles possam ter o sinal diferente. O que nesse caso a gente pode fazer? Multiplicar por menos 1, né? Que é o valor contrário aqui, a nossa simetria, para resolver essa questão. Então, nós vamos ter menos A, menos B igual a menos 5, e 2A mais B igual a 8. Tá bem? Agora, vamos somar tudo isso aqui, e a gente pode perceber que aqui nós podemos cortar, né? Porque menos 1 mais 1 dá 0, e nós vamos ter menos 1 mais 2A, 1A igual a menos 5 mais 8, 3. Portanto, o nosso A é igual a 3 dividido por 1, A é igual a 3. Descobrindo o valor de A, vamos descobrir o valor de B. Então, eu escolho uma das duas equações, a que eu acho mais fácil, para descobrir o valor de B. Então, eu vou pegar a primeira que eu acho mais fácil. A mais B é igual a 5. O A eu já encontrei o valor, né? É 3. Então, 3 mais B é igual a 5. B é igual a 5 menos 3. B é igual a 2. Encontrado o valor do A, o valor do B, eu descubro quem é a minha equação. De que jeito? Eu sei que a equação, a minha função, no caso, né? É igual a y igual a x mais b. Então, portanto, a minha função é igual a o valor do A eu já achei aqui, 3, então 3x, mais o valor de B, que eu também já achei aqui, 2. Portanto, esta é minha função, dado esses dois pontos. Nas aulas 18 e 19, a gente falou dos conceitos básicos. Quem são os conceitos básicos? Domínio, contradomínio e imagem, certo? Bom, quem é o meu domínio? São todos aqueles valores que eu tenho em x. Contradomínio são todos aqueles valores que podem receber. E imagem são os valores correspondentes a x.
Nesse caso, são aqueles que receberam a flechinha, tá bem? Bom, isso a gente viu no gráfico, né? Quem é o domínio de uma função? É os valores que eu tenho de x, portanto, daqui até aqui. Este é meu domínio. E a minha imagem, conjunto de imagem, é dado pela projeção do gráfico através do eixo, ou seja, da onde até onde este meu gráfico percorreu. Portanto, percorreu daqui, foi até o máximo, e aqui é o mínimo, né? Que ele percorreu, então, vai ser deste ponto até esse a minha imagem, certo? Nós vimos os exercícios dessa forma, onde dizia o seguinte, obtenha o domínio e a imagem. O domínio é quem? São os valores da onde eu tenho o x, então, ó, menos 1 até 5. Esse é meu intervalo do domínio. E a imagem percorreu o meu gráfico aqui, foi percorrendo, o máximo que andou foi até aqui, né? Meu mínimo daqui. Então, olha, se eu seguir a linha, ele andou daqui até aqui, percorreu, né? O valor do y, então, de menos 2 até 3. Essa é a minha imagem. A mesma coisa acontece nesse, eu vou olhar a minha função aqui, o meu gráfico, quem é o domínio? É primeiro da onde percorreu o x, do menos 2 até o 6. E a minha imagem, do menos 2 até 4. Assim, vocês podem perceber nas demais também que a gente realizou, tá? E aqui as outras relações. Portanto, é só isso, tá, pessoal? Um abração para vocês.